tudo bem com vocês? Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, essa nossa videoaula, mas seja lá o horário que for, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, não importa. O importante é que você vai entender um pouquinho algumas características de momentos da história do Brasil, dos principais acontecimentos relacionados à composição ou constituição dos tipos governamentais que houveram no Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal, passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, depois tornou-se império, tendo o primeiro governante, Dom Pedro I, depois passou por um período regencial, quando Dom Pedro I teve que voltar a Portugal, e, por fim, Brasil teve a sua segunda fase imperial com Dom Pedro II. Depois, em 1889, Brasil tornou-se uma república. Então, pretendemos fazer alguns apanhados gerais a respeito de cada fase desses governos e postar aqui para vocês as principais características desse desenvolvimento político ocorrido no Brasil. Aqui vamos iniciar, então, com o governo de Dom Pedro I, partindo de 1822 até 1831. Vamos entender algumas características desse período. Dom Pedro I foi o proclamador da independência do Brasil, um dos importantes fatos ocorridos na história do nosso país. Em 1822, ele foi proclamado o imperador do Brasil, primeiro imperador do Brasil. Vamos falar sobre esse processo de independência num outro vídeo que também foi postado aqui no canal. Axiomas da história. Confira. Dissemos que foi a independência do Brasil um processo porque realmente esse processo inicia-se com a chegada da família real portuguesa no Brasil a partir de 1808. E esse processo ele se consolida com a proclamação da independência em 1822. Porém, não bastou só proclamar a independência. Dom Pedro enfrentou vários desafios para que realmente o Brasil fosse declarado independente. E dentre esses desafios, escolhemos aqui 4 principais: manter a unidade territorial do Brasil, construir o Estado Nacional Brasileiro, conquistar o reconhecimento internacional da independência e organizar a economia nacional. São desafios muito importantes que Dom Pedro I teve que enfrentar e resolver, entre aspas, para a consolidação da independência, o Brasil teria de ser reconhecido internacionalmente. E dentre os países, as nações já formadas naquele período, os Estados Unidos foi um dos que reconheceu a independência do Brasil em maio de 1824. E formalmente a independência já era reconhecida pela Inglaterra porque a Inglaterra auxiliava os portugueses desde a época em que a família real veio para o Brasil e também auxiliou, incentivou Dom Pedro I a proclamar a sua independência. Claro que a Inglaterra tinha interesses econômicos por trás disso. Porém, Portugal não reconheceu de cara a independência do Brasil e o Brasil foi obrigado a pagar 2 milhões de libras esterlinas para ter esse reconhecimento e, claro, enfrentar a elite portuguesa e os interesses de Portugal. Então, foi um desafio muito grande para Dom Pedro I, os primeiros tempos da independência do Brasil.
No geral, a população do Brasil não acompanhou e nem entendeu o significado da independência, pois a maioria da população era analfabeta, muito pobre e estava alheia do processo de independência. Né? O Brasil, ele mantinha uma estrutura agrária e continuou a mesma coisa. Continuou sendo escravocrata, continuou a distribuição de rendas nas mãos de poucas pessoas e a maioria continuou pobre. Quem mandava na política, então, era a elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I e, após a independência, de certa forma, continuaram, então, tendo os benefícios políticos. Foram os que mais se beneficiaram nesse processo. Muita gente nem sabia que o Brasil havia mudado, né, a sua nomenclatura, a sua forma de governo de Reino Unido ou de colônia, né, até mesmo de colônia, para um país independente. Nesse período em que Dom Pedro I governou como imperador, ele enfrentou imensas dificuldades para consolidar essa independência, como a gente vem dizendo, pois, além das pessoas, da maioria das pessoas não fazerem parte desse momento, da elite governar, de certa forma, em relação aos seus interesses, houveram muitas revoltas, muitas disputas políticas, oposições políticas ao imperador, e vamos entender por quê. Então, o primeiro desafio foi manter o território brasileiro unido. Diversas áreas, diversas regiões do Brasil não aceitavam a forma de governo que Dom Pedro I instaurou. E aí partiram para as revoltas. Na verdade, no governo de Dom João VI também houveram muitas revoltas, mas a maioria eram revoltas por motivos econômicos, por questões econômicas, né? E quando Dom Pedro I assume, as revoltas elas deixam de ser só por um fator econômico, regionais, e passam a ser também por questões separatistas. Então, nós vamos ter revoltas no Grão-Pará, no Maranhão, na Bahia, né, e na Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. O segundo desafio foi construir um Estado nacional, definir áreas geográficas para o Brasil, né? Definir os contornos do mapa do Brasil, né? Manter uma unidade, um governo soberano. E isso foi desafiador, porque várias regiões do Brasil tentaram se separar e constituir um governo, uma república separada do Brasil. Porém, Dom Pedro I, assim como Dom João VI, não permitiu que essas revoltas aí separassem a unidade do território brasileiro. E também a gente tem uma diversidade étnico e cultural no Brasil imensamente grande. Como colocar tudo isso dentro de uma Constituição, dentro de uma definição de Estado Nacional? Foi um desafio muito grande. Por outro lado, o século XIX está vivendo a era dos nacionalismos, né? A construção das nacionalidades, do sentimento de pertencer a uma nação, a uma pátria. E o Brasil também está inserido nesse contexto dos nacionalismos, da construção do nacionalismo. Assim surgem os símbolos forjados para a nova nação emergente, né, que estava surgindo, e essa é a bandeira, o símbolo da nação imperial do Brasil. Com a independência, em 1822, surgiu então o Estado brasileiro. Mas e a nação brasileira? Surgiu também nesse mesmo ano? Ela existia?
Claro que não, ela foi sendo construída, como já dissemos, a maior parte das pessoas não faziam parte desse momento, embora estivesse no Brasil, embora fosse a parte constituinte da sociedade, elas não fizeram parte desse momento histórico, desse momento de construção aí do Brasil. No século XIX, então, a existência da nação estava atrelado à cidadania. Mas como ser cidadão num país escravocrata, num país mestiço, num país que a sociedade era constituída por indígenas, por negros escravizados, por mestiços, pela maioria que não tinha direitos políticos, por uma elite que governava segundo os seus interesses, influenciava os governantes segundo os seus interesses. Para existir uma cidadania era preciso o quê? Primeira coisa, ter uma Constituição, a Constituição brasileira. E começaram, então, os embates políticos para a formação dessa Constituição brasileira. E em 1823 foi formada a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro. Esta Assembleia teria, então, a função de elaborar uma Constituição para o Império. Essa Assembleia Constituinte reuniu representantes de várias províncias que, teoricamente, representariam o direito do povo em geral. Porém, esta Assembleia, o texto produzido por ela, não atendeu os interesses de Dom Pedro I. E ela foi fechada. Não só fechada, como os deputados também foram presos, né? A maioria dos deputados que foram contrários à imposição de Dom Pedro I foram presos. Vamos entender, então, um pouquinho sobre essa Constituição de 1824. Como ela foi elaborada? Quem foi considerado cidadão por essa Constituição? Primeiro, então, vamos à Assembleia Nacional Constituinte de 1823, que foi um projeto de Constituição. Ela se inicia em 3 de maio de 1823. E a composição dessa Assembleia eram os parlamentares, deputados provenientes das elites das províncias. Como já dissemos, vieram vários representantes das províncias brasileiras e, claro, estavam representando os interesses das elites. Ninguém falou interesses do povo. A gente vai ver nessa Constituição que escravos ali, mulheres, crianças, né, não estavam tão representados assim por essas elites. Então, formou-se 2 grupos opostos nesta Assembleia, os que estavam a favor da centralização política nas mãos do imperador e aqueles que estavam a favor de uma Constituição mais liberal, pautada na Revolução Francesa, principalmente nos ideais iluministas. Então, vamos entender. Esses 2 grupos defendiam a limitação do poder do imperador, por um lado, né? Uma monarquia constitucional, em que o imperador iria se submeter às leis constitucionais. Um exército que deveria ser submetido ao legislativo e não ao executivo. Uma oposição aos portugueses, porque, é claro, os portugueses tinham maiores direitos. E os portugueses, principalmente os de Portugal, e até aqueles que viviam aqui no Brasil, queriam que o Brasil continuasse colônia. Então, havia esse grupo que defendia os interesses dos portugueses. E também que o poder político ficasse nas mãos dos grandes proprietários rurais, que tivesse uma renda mínima anual de 150 alqueires de mandioca.
Por outro lado, um segundo grupo defendia um poder centralizado nas mãos do imperador, mas pautados em princípios liberais. Diante do texto elaborado pela Assembleia Constituinte de 1823, Dom Pedro dissolveu, ou seja, fechou a Assembleia Constituinte, porque ele não gostou nada dessa questão liberal, não gostou nada das pessoas manipulando o poder e não gostou nada de ter que se submeter aos interesses da elite. Muito bem, todos os deputados de oposição foram presos e expulsos do país, incluindo José Bonifácio, que era o conselheiro aí de Dom Pedro I. Sempre esteve junto de Dom Pedro I, orientando, aconselhando, era muito influente nas decisões tomadas durante o governo de Dom João VI, inclusive, até Dom Pedro I. Era muito influente nas decisões políticas tomadas no país naquele momento. O partido português entendeu que poderia haver uma recolonização do país. Comerciantes portugueses entenderam que poderiam voltar a ter os seus interesses garantidos. Mas, por outro lado, representantes do Partido Brasileiro ficaram descontentes com o absolutismo de Dom Pedro I. Então, essa atitude de Dom Pedro de dissolver a Assembleia Nacional Constituinte chamou a atenção desses dois partidos políticos, né? O Partido Português e o Partido Brasileiro. De um lado, o Partido Português, entendendo que com essa atitude absolutista de Dom Pedro I, eles poderiam continuar tendo os seus interesses políticos e econômicos garantidos. Por outro lado, os representantes do Partido Brasileiro, que almejavam um país mais liberal e que apoiou muito Dom Pedro I na proclamação da independência, entendeu que Dom Pedro I estava seguindo tendências absolutistas europeias e não gostaram nada disso. Muito bem, esse foi o discurso utilizado por Dom Pedro I para fechar a Assembleia. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa por decreto de 3 de junho do ano próximo, passado a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes, e havendo a dita Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação de defender a integridade do Império, sua independência e minha dinastia, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma outra na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu lhe hei de em breve apresentar, o que será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia que acabou de fazer. Os meus ministros e secretários de Estado de todas as diferentes repartições o tenham assim entendido e façam executar a bem da salvação do Império. Então, a gente vê aqui nesse texto que Dom Pedro I se coloca como salvador do Império. Ele não aceita as ideias liberais propostas pela Assembleia Constituinte e se coloca como salvador do Império, porque ele é quem vai escrever a Constituição, ele é quem vai ditar as ordens, ele é quem vai ditar as regras, aí os direitos e deveres de cidadãos, quem vai ser considerado cidadão e quais seriam, então, os direitos e deveres que todos deveriam seguir. Vamos entender, então, como ficou sendo esta Constituição de 1824. A expectativa que se tinha é de um Dom Pedro, né, que fosse colocar ordem, que fosse realmente levar o Brasil a um país liberal, a uma nação liberal, pautada nos direitos dos cidadãos. Mas a realidade, né? A realidade era outra, bem diferente. Então, foi convocado um Conselho de Estado que
outorgou a Constituição de 1824. Uma Constituição outorgada é aquela que foi imposta. Outorgar significa impor. Então, a Constituição de 1824 foi outorgada, diferente de uma Constituição que deveria ser promulgada. A Constituição promulgada é aquela que tem a participação de representantes dos vários segmentos da sociedade, que vão construir o texto, discutir o texto, né, da Constituição, discutir os interesses da sociedade, aquilo que realmente vai atender a sociedade. Mas a Constituição de 1824 ela foi outorgada. Essa primeira característica principal que o aluno deve ter em mente. Foi uma Constituição outorgada, uma Constituição para poucos, pois a maioria dos cidadãos não faziam parte dela, não tinham direitos políticos, e a elite continuou mandando. A elite continuou sendo privilegiada. Então, vamos ver as principais características dessa Constituição de 1824. O poder era dividido em 4. Hoje, nós temos um poder tripartido. Nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário. Mas a Constituição de 1824, além desses 3 poderes, teve ainda o poder moderador, que era o poder do imperador. Mas se a gente for prestar bem atenção, nós temos aqui poder executivo estava nas mãos do imperador. Poder legislativo estava nas mãos do Senado e da Câmara dos Deputados. O poder judiciário estava nas mãos dos juízes e tribunais. E o poder moderador do imperador. Esse poder moderador seria o harmonizador dos outros 3 poderes. Caso houvesse um embate político, um embate nas decisões, o poder moderador seria aquele que colocaria ordem nos outros 3 poderes, harmonizando os outros 3 poderes e decidindo as questões finais. Na verdade, o que observamos é que essa Constituição ela centralizava o poder político nas mãos do imperador. Então, é uma outra característica dessa Constituição, a centralização política nas mãos de Dom Pedro. Então, ele tinha poderes para fechar o parlamento, escolher os governantes das províncias, escolher os senadores e fechar o Congresso, a Câmara dos Deputados, enfim, o Congresso, fechar as assembleias, se as suas vontades políticas não fossem atendidas. E os cidadãos? Quem era considerado cidadão por essa Constituição? Homens livres e libertos, ex-escravos nascidos no Brasil, até filhos de estrangeiros que estivessem no Brasil fazendo algum tipo de trabalho, poderia ser considerado cidadão. Porém, não fazia parte das decisões políticas. Ser considerado cidadão é uma coisa, fazer parte das decisões políticas é outra coisa. Então, os portugueses que aderiram à causa da independência também eram considerados cidadãos. Porém, direito ao voto. Quem é que tinha direito ao voto? As eleições, primeiro, eram indiretas, analfabetos não podiam votar, homens menores de 25 anos não podiam votar, escravos, ex-escravos aforreados, mulheres também não podiam votar. Então, o voto era censitário, de acordo com a renda que a pessoa possuía. 100 mil réis, 200 mil réis, 400 e 800 a 800 mil réis, dependendo da situação. Para votar, acima de 100 mil réis. Para fazer parte do corpo de deputados e senadores, deveria ter entre 400 e 800 mil réis. Agora, se a gente observar nesse quadro, a população do Brasil era estimada em 3.596.132 pessoas. Porém, 1.148.000 dessa população era escravo. Então, tirando os escravos, nós tínhamos ainda
no quadro da sociedade, indígenas, mestiços, as mulheres. Então, quem é que realmente participava dessa Constituição? Quem é que realmente era considerado cidadão nessa Constituição de 1824? O historiador Laurentino Gomes, no seu livro intitulado 1808, ele fez uma conversão de réis para reais. Então, ele diz, no seu livro, que 100 mil réis equivaleria a 12.300 reais. Agora, imaginem, né? A maior parte da população não tinha nem emprego. A maior parte da população era escravizada e aqueles considerados libertos trabalhavam para o mal e porcamente para o sustento. Imaginem, quem é que tinha 100 mil réis para poder votar? Então, é uma Constituição elitista, censitária. Somente uma pequena minoria é que poderia fazer parte das decisões políticas. Então, além de definir os 3 poderes, o legislativo, executivo, judiciário, o imperador criou o poder moderador, exclusivo dele, que lhe concedia diversos poderes políticos, definiu as leis para o processo eleitoral no país. De acordo com ela, só poderia votar os grandes proprietários de terras do sexo masculino e com mais de 25 anos. E para ser candidato também era necessário comprovar uma renda de 400 mil a 800 mil réis para ser senador, 400 mil se fosse para ser deputado. A religião também foi definida nessa Constituição de 1824. O catolicismo ficou sendo a religião, né, oficial do Estado, mas, de certa forma, essa Constituição permitiu a tolerância religiosa. Todos apoiaram a primeira Constituição brasileira do Império? Claro que não, né? Claro que não, porque essa Constituição era centralizadora acima de tudo, centrava os poderes nas mãos do imperador. Então, houveram revoltas em algumas partes do país, em algumas províncias, e a Confederação do Equador, ocorrida em 1824, ela foi uma dessas principais revoltas, né? Porque, obviamente, era contrária à centralização do poder nas mãos do imperador. Então, qual era a proposta da Confederação do Equador? Criar um governo confederado e republicano. Quem é que participa dessa Confederação do Equador? Conforme a gente vê aqui no mapa, alguns estados, algumas províncias lá do nordeste do país, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E as lideranças desta revolução. Participantes, pessoas, líderes que estiveram na Revolução Pernambucana de 1827, pois essa Confederação do Equador é considerada uma continuidade da Revolução de 1817, da Revolução Pernambucana, e a elite do açúcar, que queria autonomia, mais as camadas populares. Então, nós temos 3 segmentos aí que lideraram esta Confederação do Equador, esta revolta aí que ocorreu no país em oposição à primeira Constituição, a de 1824, né? Os participantes da Revolução Pernambucana de 1817, a elite açucareira, mais as camadas populares dessas regiões. Então, o que foi essa Confederação do Equador? Foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco e se alastrou por várias regiões do Nordeste. Então, vamos prestar atenção. De caráter republicano, quer dizer que eles não queriam mais um reino, um Brasil como Reino Unido, Portugal e Algarves, e nem um Brasil Império.
Eles queriam instaurar uma república, porque, teoricamente, na república, as pessoas, os cidadãos, eles têm direitos iguais. Teoricamente, porque se a gente for analisar bem na prática, né, não é exatamente assim que vai funcionar a primeira república do Brasil também, né? Foi a principal reação contra a tendência monarquista, né? A Confederação do Equador foi a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora de Dom Pedro I, esboçada na Carta Magna, outorgada em 1824. Não podemos esquecer, né? Essa palavra outorgada, imposta. Pois o imperador, mesmo após a independência do Brasil, permanecia atrelado aos interesses da coroa portuguesa e de seu pai, Dom João VI. Quais eram esses interesses? Né? Recriar no Brasil um Reino Unido a Portugal. Assim, Dom Pedro estaria preservando seus direitos ao trono português. Olha aí o interesse de Dom Pedro, né? Então, ele outorgou seus interesses nesta Carta Magna, porque, dentre outras coisas, não queria perder o trono de Portugal. E a gente vai ver que vai ter um embate lá em Portugal, e Dom Pedro é obrigado a retornar a Portugal, né, e resolver essa questão que vai haver devido à morte de Dom João VI e o trono ficar, né, à deriva nas mãos, né, da elite portuguesa, e uma briga na família de Dom João por conta do trono. E Dom Pedro ele vai ser obrigado a retornar a Portugal para resolver essa querela. Muito bem, as atitudes de Dom Pedro I foram vistas como uma tentativa de recolonização do país, né, de recolocar o país nas mãos dos portugueses. Esse movimento foi considerado um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817, que foi a única revolução separatista ocorrida durante o governo de Dom João VI. Muito bem, como reação, Dom Pedro I convocou um exército, né, e reagiu duramente, assim como seu pai fazia quando haviam os enfrentamentos aí revolucionários, revoltosos, na época do seu governo. Então, Dom Pedro I, como o Brasil não tinha recursos suficientes, ele pediu empréstimos à Inglaterra para contratar mercenários ingleses e assim forma um exército de mercenários para lutarem contra os revoltosos. Claro que a Confederação do Equador não conseguiu resistir a essa milícia, né, e acabou sendo destruída. 16 envolvidos nessa revolução, nessa revolta, né, os principais líderes foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do imperador, dentre eles o Frei Caneca, foi um dos líderes e foi fuzilado neste levante. Muito bem, o terceiro desafio de Dom Pedro I foi o reconhecimento pela independência do Brasil. Então, primeiro, tivemos os Estados Unidos, que reconheceu a independência do Brasil em 1824, o México também em 1824, Portugal reconheceu em 1825, mediante pagamento de indenização de 2.000 libras esterlinas. Claro que o Brasil também empresta da Inglaterra, e a gente vai vendo que o Brasil estava nas mãos dos ingleses, né, os ingleses defendendo seus interesses, eles emprestavam dinheiro, apoiavam o Brasil, mas é claro, por trás tinham os seus principais interesses, né, que eram, na sua maioria, econômicos. A Inglaterra também faz as renovações dos seus tratados em troca dos empréstimos e começa, então,
a cobrar do Brasil o fim do tráfico negreiro, que só vai se dar mesmo, fim do tráfico, da escravidão, fim entre aspas, né, em 1888. O quarto desafio foi a organização da economia nacional. Né? Como organizar uma economia que a gente vê aí que dinheiro não existia para quase nada, né? O Brasil, ele precisou gastar para conter as revoltas, principalmente a revolta da Confederação do Equador. Então, os cofres do Banco do Brasil, que havia sido criado por Dom João VI, praticamente estavam vazios. A gente viu que Dom Pedro precisou pegar dinheiro emprestado da Inglaterra, né, dos ingleses. A dívida externa crescendo cada vez mais. Portugal, o Brasil devia muito aos ingleses e aos portugueses. E para manter essa estrutura do Brasil, estrutura econômica, era muito complicado, porque o Brasil era considerado a periferia do capitalismo industrial. Por quê? Porque ele continuava com as mesmas características econômicas lá no período colonial, né, do período que foi Reino Unido, ou seja, continuava com as mesmas características agrárias, né? Então, o Brasil precisava diversificar a sua economia, e era complicado, porque é difícil você mudar a mentalidade das pessoas naquele período, né? Ele era um país fornecedor de produtos tropicais, como o café, que vai começar a ser introduzido, o açúcar, o algodão, fumo. E o Brasil era tipicamente agrário, não tinha no seu secto econômico indústrias poderosas para competir com as indústrias europeias. Então, era difícil manter uma economia forte diante desse cenário praticamente colonial. E assim, o primeiro reinado entra em crise. E os fatores principais dessa crise é um outro conflito, mas muito maior, né? A Guerra da Cisplatina, crises econômicas, crise da sucessão do trono português e crise política, crises internas, né? Crise interna, né? Diante do poder absolutista que o imperador propagou, né? Impôs, ele vai ter vários inimigos. Nesse momento, vários opositores. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desta aula rapidinha aí sobre as principais características do primeiro reinado, né, em que Dom Pedro I governou como um governante absolutista. Bons estudos para vocês e até a próxima.